Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Hoje nós vamos falar sobre o tema Quebrando Barreiras, continuando ainda no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, prosseguindo na mesma relação usando os personagens para que nós tenhamos entendimento do quão importante é observarmos as Escrituras, pois dela nós extraímos lições preciosas para suportarmos as divergências dos problemas que surgem em nossa vida, tanto quanto todos os problemas que nós temos que enfrentar no dia a dia. Tudo isso, querido, é para a nossa edificação, por isso que a palavra foi registrada e mantida, conservada por todos aqueles que são instrumentos de Deus, porque a palavra é de Deus e tem que ser preservada por Ele, para que possamos dar continuidade à missão que Ele estabeleceu dentro dos seus propósitos para a redenção da humanidade, correto? Então, vamos lá, ao texto de hoje, começando no verso 19. Logo após Saulo ter recuperado a sua visão, ele alimentou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Olhe bem, olhe o cuidado de Deus. Ele ficou 3 dias em jejum e oração. Então, primeiro ele teve que fortalecer o seu corpo físico. Estava desidratado e, acima de tudo, enfraquecido pela falta do alimento e do líquido que ele não ingerira nesses 3 dias, buscando do Senhor a resposta para o acontecido que nós já citamos nos dias anteriores. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos que estavam ali, sob a orientação também de Ananias, o servo de Deus, que orou por ele. Logo, verso 20 diz assim: pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha o que o Senhor Jesus disse, que nós já falamos, né, sobre o novo nascimento. Ele estava tentando destruir todos aqueles que professavam a fé em Cristo. Agora ele está, com a sua própria vida, afirmando que servir a Cristo e crer em Jesus é a coisa mais certa que tem. E por que ele está fazendo isso? Porque ele teve um encontro pessoal com Cristo. Porque ele nasceu de novo. Porque ele sujeitou-se totalmente a tudo quanto o Senhor havia lhe falado e também todas as instruções que ele recebera de Ananias logo em seguida a sua conversão, certo? Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente a fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes. O que ele está dizendo aqui agora, isso é o povo, né? São os primeiros conflitos que ele encontra. Todo cristão tem isso. Isso é uma situação que você tem que levar em consideração. Você pensa assim: eu vou passar para a lei dos crentes. Não, não é passar para a lei dos crentes. Quem passa para a lei dos crentes continua não sendo nada, porque crente não tem lei. Nós somos servos de um Deus vivo que nos resgatou da nossa maneira errada de viver e nos ordenou viver conforme os seus ensinamentos. Nós não criamos leis, nós obedecemos às instruções do Senhor. Então essa é a questão. E Saulo, quando prontificou a obedecer, ele encontrou também as mesmas resistências que muitos encontram quando vai entrar dentro do templo, vai fazer parte da igreja. Ele começa a ser olhado de lado: será que ele é crente? Será que converteu de verdade? Será que ele mudou de vida? E se ele não mudou? Se ele veio para cá apenas para poder perseguir ou criar problema aqui dentro? São os problemas que surgem, normais, os quais todo aquele que se dispõe a servir a Cristo terão que enfrentar. Então você não pode se sentir coagido, ou abandonado, ou largado, ou desprezado. Não é isso, querido. Você está sendo provado para mostrar para todos que você é realmente um novo nascido em Cristo e agora a sua vida é diferente.
Quer ver como é que esse quadro muda? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Olha o que acontece. Quanto mais você recebe perseguição, desaprovação, e aqui, conversinha daqui, conversinha dali, mais o Espírito Santo te reveste de poder. Você só precisa permanecer firme. E ele disse assim, ó, os judeus que moravam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo. E aí ele se fortalecia e falava mais e mais. Descorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olhe bem, aqueles a quem ele falava que Jesus era o Salvador, desejaram tirar-lhe a vida, pois viram nele não só autoridade e poder, como uma mudança de vida tremenda que ia incomodar os religiosos. É isso que acontece com aquele que se converte verdadeiramente. Ele vai para dentro de casa, recebe crítica, recebe oposição de todos, recebe oposição dos amigos na escola, recebe oposição dos amigos de rua, de companheiro de qualquer jornada, e você tem que mostrar que realmente nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo. É esta lição que a gente aprende nesse texto. Você não pode se curvar àquilo que as pessoas fazem, mas curvar-se diante de Jesus e fazer aquilo que ele ordena. Mas os seus discípulos tomaram de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Isso aqui está provando que sempre Deus dá um escape. Ele sempre levanta alguém para ajudar aquele que está lutando para permanecer na presença dele. Tendo chegado a Jerusalém, de onde ele viera, procurou juntar-se com os discípulos. A igreja estava lá e ele procurou se juntar com os discípulos. Quer ver encrenca? Muito bem. Todos, porém, o temiam e acreditando que ele não fosse um discípulo. Espera aí, nós não queremos esse homem no nosso meio. Novamente, resistência e todos fazendo juízo e julgando, porque não acreditavam que ele pudesse ser mudado. Viu? Tem muitas pessoas que não acreditam que você pode ser mudado, mas você tem que provar com o seu testemunho, com a sua coragem, com a sua determinação, que você agora é uma nova criatura em Cristo e ninguém vai te tirar o direito de fazer parte da igreja. E foi isso que ele fez. E assim apareceu Barnabé. Sempre tem alguém enviado por Deus. Tomando consigo, levou até os apóstolos e apresentou-lhes e disse o que Deus havia feito com ele, ou o que Jesus havia feito com ele no caminho de Damasco. E aí, querido, termina o texto dizendo assim: tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Muito bem, verso 31 eu quero passar para vocês. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Quando Deus age, não há quem possa resistir. Quando aquele que recebe Jesus no seu coração prova que verdadeiramente ele é uma nova criatura, ele se torna um vaso de honra nas mãos do Senhor. Seja você, portanto, um vaso de honra, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esse esclarecimento, por estas mensagens que fortalecem a nossa fé. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.